A paz de Jesus e o amor de Maria, meus irmãos. Decidi fazer esse vídeo, como eu havia dito no Facebook, porque notei que muitos meus irmãos, de fé, e até algumas pessoas que não vivenciam a mesma fé, têm muitas dúvidas sobre o aborto e a visão da igreja. Muitos perguntaram se a igreja não deveria aprimorar e, digamos assim, aceitar o aborto, principalmente nesse caso dessa menina que nós vimos recentemente, de 10 anos. Bom, é necessário, eu vou dividir em três partes, essa minha explicação, falando primeiramente sobre o que a igreja diz sobre o aborto. Esse é o catecismo da Igreja Católica, é a referência que todo católico deve ter para conseguir compreender o que é ser um católico. No catecismo da Igreja Católica, do número 2196 até o número 2557, trata só sobre o pecado do não matar. Mas é o 2272, capítulo 2272, que nos diz sobre o aborto. A cooperação formal para um aborto constitui falta grave. A Igreja sanciona com a pena canônica de excomunhão este delito contra a vida humana. Quem provoca o aborto, seguindo seu efeito, incorre em excomunhão latae sentiati. Ixi, meu latim não é muito bom. Ou seja, eu postei no meu Facebook que é excomunhão automática e não estava mentindo. A igreja realmente pune com a excomunhão aqueles que por livre-arbítrio, livre vontade fazem isso. Não é o caso da menina de 10 anos, porque ela, por si só, não tem o discernimento nem autonomia sobre sua vida para decidir sobre isso, mas os responsáveis, sim. E também o médico que fez esse ato também tem. Tanto é que o médico que fez esse ato já foi excomungado 2 vezes pela igreja. E vi muitos católicos, cristãos, etc., apoiando ele, mas é um homem que já foi excomungado 2 vezes. Além disso, também há documentos da igreja, como este daqui, Humanae Vitae, que trata sobre a regulação da natalidade. Ou seja, se a regulação da natalidade é um ponto de verificação, é um ponto de preocupação, imagina o aborto. Então, de acordo com o catecismo da igreja, de acordo com o catecismo da igreja baseado no mandamento não matarás, de acordo com os documentos da igreja, a igreja é contra. Vamos ver o que alguns santos nos disseram, como por exemplo São Padre Pio. São Padre Pio diz que não se pode crer que haja um bom espírito naquele que aprova o aborto. Tem uma outra frase que até diz que mora o maligno em todo aquele que defende o aborto. Esse foi São Padre Pio. Santa Teresa de Calcutá. Eu sinto que o grande destruidor da paz hoje é o aborto, porque é uma guerra contra uma criança, uma matança direta de crianças inocentes. Santa Dulce dos Pobres, que também fez muito trabalho de caritativo, também nos mencionou sobre isso. São João Paulo II, em várias de suas catequeses, em várias de suas entrevistas, nos orientou também contra o aborto. Para muitos católicos, apenas saber que a igreja já estudou, já verificou as Sagradas Escrituras, os seus santos confirmaram, os documentos da igreja estão também chegaram a esse consenso, para muitos é o suficiente, mas para outros precisam verificar mais fatos, mais argumentos. Então agora eu vou para as Sagradas Escrituras. Eu não vou... Existem vários textos que nós podemos procurar na Sagrada Escritura que vão nos falar sobre a morte de inocentes e outras coisas. Eu não vou falar todos, mas eu vou citar aqui 2. Êxodo 23:7. Não matarás o inocente e o justo, e não justificarás o culpado.
Não desviarás o direito do teu pobre em seu processo. Não matarás o inocente e o justo. O que mais inocente do que um bebê? E vamos lá em Mateus 18:6. Caso alguém escandalize um destes pequeninos que crê em mim, melhor seria que lhe pendurassem ao pescoço uma pesada da mó e fosse precipitado nas profundezas do mar. Isso também significa que não só que ele comete o aborto, mas qualquer um que maltrate uma criança, ou como foi o caso daquele homem que estuprou uma criança, terá um juízo, um julgamento bem pesado. Então é por isso que a igreja é contra. Obviamente a igreja é contra estupro, obviamente a igreja é contra a agressão à criança, mas obviamente a igreja também vai ser contra o extermínio de uma criança. E agora vamos continuar ainda sobre o não matarás. Esse mandamento não matarás só abre uma exceção se for em legítima defesa. Não era o caso da menina, porque o bebê não estava incorrendo em uma agressão à menina. Como por exemplo, se eu for um policial e em meu exercício de trabalho acabar matando um bandido que queria me ferir, que queria me matar, então isso é uma legítima defesa. Se eu estou numa guerra, enfim, ou se eu mesmo como um leigo, vou salvar uma pessoa de uma agressão, de uma pessoa que está querendo atentar contra a vida dela, também isso seria justificável, mas um bebê dentro do ventre de sua mãe não tem justificativa nenhuma. Nós cristãos, os 10 mandamentos Jesus resume em 2. E nós cristãos, independente do seu credo, seja católico, seja protestante, evangélico, ortodoxo, deve crer nesses 2 mandamentos que Jesus nos ensinou. Ele resumiu os 10 em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, então eu devo querer fazer a vontade dele. E matar um filho seu, inocente, obviamente não é a vontade do Pai. Mais uma coisa, se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu creio na providência divina. E se eu creio na providência divina, porque eu confio no meu Pai, então eu deveria crer que ele salvaria as 2 crianças. A menina de 10 e a menina estava na barriga dela de 5 meses. Não é, muitos dizem, mas é um feto, é só um agregado de células. Não é. A partir da nossa igreja, não só a igreja, mas como a Sagrada Escritura já nos diz, que a partir da concepção já é vida. E só quem tem o direito de gerar vida é o próprio Deus. Então, se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu deveria ter pensado nessa questão de fazer a vontade do Pai em primeiro lugar. O segundo, amar ao próximo como a ti mesmo. Que amor eu tive ao bebê se eu fui a favor do aborto? Mas o bebê seria um incômodo. Então, é essa a métrica. É um incômodo que eu posso matar. Já pensou se Deus pensasse assim de todos nós? Vou matá-los, vou jogá-los no inferno? Ou nem nos criaria? Porque se é para dar trabalho, então é melhor nem nascer. Mas nós cristãos estamos tão apegados a ideologias que estamos perdendo um pouco o foco. Pois bem, agora eu vou falar um pouquinho, por último, eu posso falar sobre teologia, filosofia, etc. Muitos não vão compreender, a não ser que coloquem algo prático. Então o meu último argumento vai ser que o bebê com 5 meses já ainda não representava um perigo à vida da mãe. Por isso que os médicos do Espírito Santo não queriam fazer o aborto. Não havia necessidade. Mas 3 semanas o bebê nasceria são e salvo e não geraria nenhuma preocupação à mãe dela. Não seria, na verdade, o aborto foi mais invasivo e mais complexo e gerou maior risco do que esperar mais 3 semanas para a criança nascer. Lógico, esperar 9 meses seria sim algo complicado, seria sim algo de risco, mas mais 3 semanas estaria, de acordo com a equipe médica, seria o mais viável e nós salvaríamos as 2 vidas. A criança não precisaria cuidar de outra criança, porque já haviam muitas pessoas dispostas a adotar o bebê. Então foi um assassinato que não teve nenhuma lógica. Um assassinato
de fato tem lógica. Assassinato não tem lógica. E assim eu encerro aqui esta parte da minha... desse meu estudo, né, dessa minha partilha com vocês. Só lembrando mais uma coisa. Vi muitos mencionando sobre alguns cristãos que foram a ofender a menina, etc. Uma meia dúzia de pessoas contra muitas que estavam lá rezando, contra muitas que estavam querendo expor a vontade do pai para aquela família, muitos que estavam aqui tentando confortar. Meia dúzia contra muitos. Muitas das vezes nós nos apegamos naquele que está errado. Ah, os cristãos são intolerantes. Peraí. Em que cristão você está querendo se basear? Não adianta olhar para os cristãos com base em Judas Iscariotes. Você tem que olhar com base nos cristãos que dedicam suas vidas a evangelho, sua vida ao próximo. Esses são os cristãos. Esses são verdadeiramente cristãos. Aqueles que fazem alarde, balbúrdia, usufruem do dinheiro dele, etc. Esses não são exemplos de cristãos. Então, quando você for se referir realmente ao cristão, que você use o exemplo real do que é o cristão. E não do que são alguns grupos separados. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou deixar aqui embaixo nos comentários vários links para vocês verificarem, né? Porque uma explicação rápida é muito falha, mas os links que eu vou postar tem documentos da igreja, o que a CNBB disse, o que o Papa disse, tudo sobre o aborto. Estudos mais completos, enfim, daí vocês podem verificar melhor. E qualquer dúvida é só mandar mensagem que eu respondo.